Fala galera, estamos com mais um vídeo da série Frases Bíblicas. Hoje a frase será estudada, será uma frase que é muito ensinada, muitas vezes de forma errada e muito falado por muitos cristãos, que é Deus é o dono do ouro e da prata. Mas qual o texto que está dizendo isso? Está lá em Ageu, capítulo 2, verso 8. Tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. Mas o que exatamente significa esse texto? O que esse texto quer dizer? O que Deus quer dizer desse texto ali através da vida de Ageu, capítulo 2, verso 8? Novamente, devemos entender o contexto que foi escrito esse texto. E o contexto, novamente, é um contexto pós-exílio. É lá no início, na nossa série de mensagens, que falamos sobre esse contexto pós-exílio, que falamos que Israel ele estava voltando ali do cativeiro babilônico. Então, se você não viu esse vídeo, que a gente explicou sobre mais o contexto exílico, clica aqui em cima e assista. Porque esse contexto pós-exílio é muito importante para a gente entender esse texto. Mais uma vez, Israel estava ali voltando do cativeiro babilônico para reconstruir ali Jerusalém, reconstruir os muros, reconstruir a dignidade, reconstruir ali, dar uma segurança ali para a cidade de Jerusalém e trazer ali uma restauração no culto judaico. E a partir daí que Deus fala ali através do profeta Ageu, que ele é o dono do ouro e da prata. Mas em que situação ele usou esse texto? Vamos entender um pouco do contexto? Vamos lá, Ageu 2, verso 8 ao 9, vai dizer assim: tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. A glória deste novo templo será maior do que a do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar estabelecerei a paz, declara o Senhor dos Exércitos. O que estava acontecendo naquela época? As pessoas eles começaram ali a reconstruir o templo, restaurar o templo, e quando a gente entende um pouco sobre o contexto, principalmente do Antigo Testamento, a gente lembra que quando Salomão ele constrói o templo principalmente baseado em ouro, em prata, em bronze, em pedras ali que são caras, principalmente ouro, que é muito caro. Ele baseou todo o templo em coisas caras, né? Encheu o templo de ouro, encheu o templo ali de prata, mas principalmente ali de ouro. Então o templo era todo aquele templo brilhante, era um templo que custou ali um dinheiro muito alto, uma fortuna ali para os templos daquela época. Utilizou muito ouro. Porém, quando Salomão ele constrói o templo, Israel ele estava vivendo um tempo bom, um tempo ali que estava economicamente muito forte, o povo ali de Israel. Porém, quando ele tem essa reconstrução ali, na volta ali do cativeiro, Israel já não tinha essas condições de construir todo o templo em ouro. Então eles constroem um material muito inferior ao ouro. E quando o templo é reconstruído ali no material muito inferior ao ouro, muitas pessoas que conheciam ali o templo que Salomão construiu ficaram ali decepcionados, ficaram ali tristes, ficaram ali desanimados, porque pensaram: nossa, por mais que a gente tenha um templo novamente, esse templo é muito inferior ao templo de Salomão. E aí Deus fala: tanto a prata quanto o ouro me pertence, declara o Senhor dos Exércitos. Porém, a glória deste novo templo será maior do que o antigo. Deus está falando, vocês estão achando que vocês estão por falta de ouro, porque por isso que o templo não está tão bonito como antes? Deus está falando assim: olha, a prata e o ouro que Salomão construiu, a prata e o ouro que existia nesse templo antigo, são minhas. Toda a prata e tanto ouro me pertence. Porém, não fique desanimado, não fique desiludido que esse templo não tem tanta prata e não tem tanto ouro, porque a glória deste novo templo será muito maior do que a do antigo. Esse templo terá a mesma glória do que do antigo. Vocês têm que preocupar não tanto com as prata e contra o ouro do templo, mas muito tem que preocupar com a presença de Deus estará nesse templo ou não. Então, esse contexto dessa frase é exatamente sobre isso, sobre essa questão, Deus trazendo uma mensagem ali, principalmente ali de conforto para aquele povo, para eles não desanimar, porque tanto a prata quanto o ouro pertencem a Deus. Esse texto também vai dizer que Deus é a fonte última de todas as riquezas, que Ele é a fonte de todas as riquezas. Ele é a fonte de tudo. Se você tem riquezas, é porque Deus te enriqueceu. Não é através
da força do seu braço. Não significa, esse texto não vai significar uma promessa de prosperidade. Hoje, infelizmente, a gente tem uma teologia da prosperidade que muitas vezes usa esse texto para falar: você tem que ser rico, você tem que ser próspero, você tem que ser uma pessoa de sucesso, porque Deus fala que a prata e o ouro é dele. Se a prata e o ouro é dele e você também pertence a ele, se você é filho de Deus, você tem que ser próspero. Mas isso não significa que todos têm que ser prósperos. Existe sim pessoas cristãs que são prósperas. Não quero dizer ali contra a prosperidade cristã. Existe sim, devemos sim muitas vezes buscar a prosperidade, mas a prosperidade não é para todos. Infelizmente não é. Não é todos que conseguirão sobreviver através da prosperidade. Alguns, a prosperidade irá fazer bem, que aquelas pessoas irão usar a prosperidade para a expansão do reino de Deus, para ajudar outras pessoas. Outros, a prosperidade irá ser a sua ruína. Então Deus não vai trazer prosperidade, sendo que a prosperidade irá te derrubar. Então não significa, esse texto não vai significar que é uma promessa de prosperidade para toda a igreja, para todos os cristãos. Não. Mas significa que é uma afirmação clara acerca da providência soberana de Deus. Quando Jesus ele ensina a oração do Pai Nosso, ele vai dizer: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Então é o pão nosso de cada dia. Não é a sobremesa, não é as coisas supérfluas. Deus está falando que o pão nosso, o pão naquela época, significava o alimento básico, o alimento necessário. Então, o pão nosso, o alimento básico, o alimento necessário, Deus vai nos dar. O supérfluo, aquilo que ele vai nos dar a mais, é graça. Se temos prosperidade, é pela graça, porque Deus, ele deve nos dar, né, aquilo que Deus nos prometeu através ali da oração, é que o pão nosso de cada dia ele vai nos dar. O pão nosso, ou seja, o alimento básico necessário, ele vai nos dar. O supérfluo não tem nada a ver com Deus. O supérfluo é graça. Ele não tem a obrigação de dar um supérfluo para nós. Mas se recebemos e podemos sem pedir, é graça, é pela graça de Deus, é somente pela graça. Como eu falei, não quero aqui pregar contra a prosperidade, mas devemos tomar cuidado, muito cuidado, com a teologia da prosperidade, que prega que todos que precisam ser ricos. Não, não são todos que precisam ser ricos. Tem pessoas que não têm maturidade para ter dinheiro, para ter riquezas. Tem pessoas que já têm. Então, não são todos que irão ter prosperidade. Uns irão ter e outros não. E quem tem não deve pensar que foi através ali do seu braço que ele conseguiu, mas através da graça de Deus e somente da graça de Deus. Espero que tenha ficado claro. Se você não entendeu esse vídeo, essa mensagem, né, perguntem para nós aí de baixo. Tem um comentário aí para você fazer a sua pergunta, fazer a sua sugestão. E se você gostou, deixa um like, se inscreve no nosso canal e te espero na próxima semana com mais um vídeo.